o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Segundo Reis, capítulo 2, a partir do verso 8, diz assim: Então Elias tomou seu manto, dobrou-o e bateu nas águas com ele, as quais imediatamente se dividiram, e os dois atravessaram sobre terra seca. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: Rogo-te como herança, porção dobrada do teu poder espiritual. Aleluia, Deus! Elias respondeu: Em verdade, pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou: Abba, meu mestre, meu pai, tu foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Aleluia. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Em seguida pegou a capa de Elias que tinha caído, voltou e parou à margem do rio Jordão. E havendo tomado o manto de Elias que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: Onde está Yahvé, o Deus de Elias? Prontamente as águas se separaram em duas partes, e Eliseu passou sobre o solo seco para o outro lado. Quando os discípulos dos profetas de Jericó observaram o que se passava, exclamaram: Eis que o poder espiritual de Elias agora repousa sobre Eliseu. Então aproximaram-se dele e inclinaram-se com o rosto rente ao chão. Eles disseram: Há 50 homens guerreiros entre os teus servos, deixa-os ir em busca do teu Senhor. Pode ser que o Espírito de Yahvé o tenha levado e deixado sobre algum monte ou depositado em algum vale. Entretanto, ele ordenou: não mandeis ninguém procurá-lo. Amém, irmão? Poder ser. Irmão, essa história é fantástica, né? E a expressão, né? Passaram no meio do mar seco, que reporta aquilo que foi dito quando Moisés libertou o povo do Egito, porque realmente esse enfoque, enfatizar isso é realmente muito fantástico, porque um lugar onde está acumulado águas ali, sabe-se lá quantas centenas de anos, não fica seco assim do nada. É realmente uma magnitude do poder divino extraordinária, algo transcendental, algo que suplanta todo e qualquer pensamento humano. Então, ele diz, assim que atravessaram, no verso 9, Elias propôs a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: Rogo-te, como herança, a porção dobrada do teu poder espiritual. Né? Onde a gente costuma ouvir as outras versões dizer: eu quero porção dobrada do teu espírito. Mas essa versão é muito boa. Ela abre bastante o entendimento e evita algumas discussões tão inúteis que tem por aí. Tão inúteis. Pessoas que, ao invés de viver uma simplicidade da testificação espiritual, ficam querendo dar uma de teólogos sem necessidade. Teologia, meu irmão, a maior teologia de todos os tempos é você saber que pode dobrar os joelhos com humildade e ouvir Deus. Não existe uma teologia que essa não, meu irmão. O resto tudo é supérfluo. Essa é a maior teologia, a humildade aos pés do Senhor Jesus. Se você tem essa teologia, meu irmão, você irá muito bem, acredite. Tá? Então,
O que Eliseu pede? Porção dobrada do poder espiritual. Ora, só tem um detalhe. Eliseu sabe o que Elias fez. Elias curou. Então Eliseu está pensando o quê? Não, eu também vou curar. Elias ressuscitou pessoas mortas. Eliseu está dizendo, eu também vou ressuscitar. Elias multiplicou, coisas, purificou o mantimento. Elias fez coisas tremendas. E Eliseu está dizendo, eu vou fazer também. E vou fazer mais que Elias. Eu não estou querendo só o que está com ele. Estou querendo o dobro. Aí, só que tem um detalhe. Antes de eu falar do detalhe, vamos continuar na visão de Eliseu. Eliseu está olhando aquela situação. Tudo que Elias fez, eu vou fazer também. Só, irmão, qual é a questão? A questão é a visão espiritual de Eliseu. É aquilo que você só vai ter andando com Deus, na intimidade. O que é intimidade com Deus? É palavra e oração. Isso é intimidade com Deus. É conviver com a Bíblia. Isso é intimidade com Deus. Intimidade com alguém não é quando você fala e ouve desse alguém. Isso não é intimidade. Você tem intimidade com alguém que mora a não sei quantos quilômetros de distância, que você vê uma vez por semana? Não, não é essa a intimidade. A intimidade é aquele convívio direto. Então, aqui na Escritura é onde você vai crescer. Você começa a entender, você dá tempo para a Escritura, é o mesmo que dar tempo para o Espírito Santo testificar e falar o teu Espírito. Sem a Escritura, você não tem a voz de Deus. Que fique bem claro, tá? Porque daqui a não sei quantos anos ou milhares de anos, você não vai poder dizer que foi enganado. Sem a Escritura, você não tem a voz de Deus. É ilusão. É picadeiro, é palco para o diabo desfilar. Se você não tem a palavra, você não tem Deus. Pois até lá na Escritura, o Senhor vai dizer em Oséias: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitei a ti e aos teus filhos, para que vocês não sejam sacerdotes diante de mim. Esse negócio de dizer, eu tenho Deus, conhece Bíblia? Não, então não tem nada. Pode ter o Deus desse século, o diabo. Mas o Deus santo da Escritura, ele se manifesta somente onde a sua palavra está. Essa é a simbologia da arca. A arca, com a tábua dos 10 mandamentos, e a santidade representada pelos querubins em cima da tampa. Não tem esse negócio de, eu tenho Deus sem Bíblia? Sem Bíblia você pode ter o Deus desse século, Tranca-Rua, Pombagira, Maria Padilha, o Oxóssi, a Virgem Maria, o Santo Guerreiro, como é que chama do cavalo? São Jorge. Sem Bíblia tu tem isso aí. Sem Bíblia tem essas coisas aí. O preto velho, voodoo. Sem Bíblia é esse lixo que se tem. Com Bíblia a história é diferente. Se tu queres o Deus Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você tem que ter Bíblia, senão você não tem nada. É pura ilusão. Estou indo para a igreja todo dia. E Bíblia? Não, mas eu estou indo para a igreja todo dia. Tá, isso não me interessa se você está indo para a igreja todo dia. O povo de Israel ia para a sinagoga todo sábado. Quando Jesus está diante deles, nós temos para Abraão, não tem não. Nós vamos na sinagoga todo dia. Nós lemos pergaminho todo dia. E daí? O pai de vocês é o diabo. Vai contestar com Jesus? Quem vai contestar com Jesus? Se ele disse, está dito, e era assim: os judeus que tinham os pergaminhos eram filhos do diabo. Você tem Bíblia? Na estante, o diabo deve ter a maior coleção de Bíblia jamais vista. Eu te provo que ele tem. As maiores coleções de Bíblia hoje se encontram no Vaticano. E nem por isso deixam de ser templo do diabo, escravos de Satanás. O maior império
das prostituições e pedofilia sobre a terra hoje se chama Igreja Católica Apostólica Romana, a ponto de se chamar, que pode se classificar em dois ângulos isso, a meretriz, a prostituta, que se assenta sobre a besta e reina sobre os reis da terra. Então, irmão, tem que ter Bíblia. Esse é o caminho da intimidade com Deus. Em quem a palavra de Deus está, nesse Deus também está. Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. E eu e o Pai também viremos e faremos nele morada. E se Deus vai morar em alguém, meu irmão, esse alguém é osso duro de roer, é indestrutível, é imortal. É imortal. Ame, irmão, a palavra de Deus. Se apaixone por ela. Faça uma revolução na tua vida. Faça um teste de uma semana. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Abra mão de tudo durante uma semana para experimentar o que é a comunhão com a palavra. Você vai ver Deus como nunca viu antes. Agora deixa o tempo ir passando. Amanhã eu leio. Não deu hoje, depois da manhã. Não revoluciona a tua vida, não. Então, o que acontece? É necessário intimidade. Eliseu, ele deve ter a intimidade dele, porque ele diz para Elias: eu quero porção dobrada. Ou seja, muitos diriam, talvez, nessa situação: Elias, eu quero ser um profeta como tu, eu quero ser igual a você. Esta é a visão, sabe de quê, irmão? Daqueles que olham para o profeta. Mas Eliseu, não. Eliseu diz: eu quero o que está além de você. Você tem algo, mas eu quero 2 vezes mais do que você tem. E o que você tem, o que eu quero, eu sei que você não tem para me dar. Porque se você tivesse para me dar, eu estaria vendo isso na tua vida. O que eu estou vendo na tua vida, eu quero o dobro. Então você não tem. Porque se eu estivesse vendo o dobro do que eu imagino, eu estaria vendo isso na tua vida. Eliseu está pedindo o que ninguém viu. Em Elias tem uma unção, ele está pedindo 2 vezes mais. Quem viu isso? Só os que andam pela fé e conhecem Deus sabem que tem coisas a mais para serem buscadas, reveladas e entregues aos homens, aos meros mortais. Tem aqueles que dizem: não, mas Elias é Elias, Eliseu é Eliseu. Nós somos meros pecadores, ô miserável desgraçado. Vai, acha o caminho do inferno então. Se enterra logo de vez. Jesus Cristo veio chamar pecadores da lama para se assentar sobre uma rocha e receber um novo cântico. Pai, graças a tu ocultaste as coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Agora, se você não quer a revelação, está fazendo o que na igreja? Igreja não é lugar para a gente cantar coralzinho, fazer coral bonito, oportunidade para criança, oportunidade para o jovem, e vai embrulhando, né? Como é que se diz? Enchendo linguiça para preencher um tempo de culto. Não, meu irmão, aqui a gente vem para aprender a ser o que Deus quer que sejamos. Ninguém vem aqui para dizer: Deus, me dá isso, me dá aquilo outro. Não, Deus, me dá aquilo que tu queres que haja na minha vida, para que eu seja o que tu queres que alguém seja. Vem, meu irmão, não é para ficar disperso. Eu fui na igreja, né? Que nem tem um lugar para ir, dar uma sessão do descarrego, uma macumba, um rótulo de evangelho. A pessoa entra lá: hoje eu fui na sessão do descarrego, hoje eu estou leve. Então vai suavemente para o inferno com a sua leveza. E leve o quê? Que leve? Leve quando tu está na fornalha com Jesus, ali tu está leve, na fornalha vendo o poder de Deus. O poder de Deus só se manifesta, meu irmão, em situações de perigo. Lá vem o exército de Faraó, então vou abrir o mar. Lá vem a fornalha, então eu vou enviar o seu anjo para esfriar a força do fogo. Lá tem os leões, então manda o anjo que fecha a boca dos leões. Eu quero ver o poder de Deus, então entra na fornalha. Expõe o peito, mostra a cara. Desafia o gigante. Glória a Deus! Oh, Deus que derruba os gigantes. Tá, cadê ele? Desafia ele, meu irmão. Glória a Deus!
Quer ver o poder de Deus trancafiado em quatro paredes? Nesse lugar a trombeta soa, meu irmão, te convoca para a guerra. Aleluia. Quer saber quem é Deus? Não é Deus, não se sabe que é Deus dentro de quatro paredes da igreja, não. Se sabe que é Deus dentro das arenas, nos campos de batalha. Aleluia. A luz tem que resplandecer, não é na luz, não. Aqui ninguém tem luz, está tudo ofuscado. A luz resplandece nas trevas. Eliseu é um homem muito esperto. É um homem muito espiritual. Tanto que Deus revela. Elias, ó, chegou a tua hora. Elias vai lá no campo, olha Eliseu. Elias passou por uma escola de profetas. Tinha centenas de pessoas lá. Ele vai lá no campo e vê aquele homem empurrando uma junta de boi que ele havia acabado de comprar. E era caro, carando a terra. Elias vem se aproximando, joga a capa sobre ele. Não deixa a capa com ele não, só joga assim e vira as costas. E aquele homem, Eliseu, diz assim: olha, para onde tu for eu vou. Alguma coisa ele já entendeu. Aí Elias diz assim: fica aqui que eu vou na outra cidade. Não, não fico não. Para onde tu for eu vou. Vive o Senhor Deus e vive a tua alma, que eu não te deixarei, não vou desviar os olhos de você. Tem pessoas que não discernem de onde a sua bênção virá. Se distraem. Não é vigilante o tempo todo. Aí, Eliseu está acompanhando Elias. Daqui a pouco, eu quero essa porção aí, eu quero dobrado, Senhor. Esse poder espiritual que tem na tua vida, eu quero o dobro. Elias falou assim: isso não compete a mim. Eu não tenho poder de fazer isso com ninguém. Ao contrário do que se diz por aí, né, irmão? Venham porque eu vou impor as mãos sobre você e você vai receber o Espírito Santo. Nem Elias não tinha esse poder. E tem bando de palhaço, pastorzinho, mercenário, desgraçado, mentiroso, enganador. E nem ele tem Espírito Santo. Tem o Espírito do diabo. E está enganando multidão por aí dizendo que vai dar o Espírito Santo. Como é que alguém pode dar do que não tem? Como é que alguém pode dar daquilo cujo qual ele não é dono? Eu prego, as palavras são do Senhor. Se você receber a palavra do Senhor, não a minha. Porque se você receber a minha, vai continuar com zero à esquerda. Mas se eu falo em nome do Senhor e Ele testifica no teu coração e você recebe a palavra, o Espírito Santo vai que nem um sedento ciumento em cima da palavra, te acha. É assim que Deus me revelou que as coisas acontecem. O Espírito paira sobre a palavra. Quem tem a palavra tem o Espírito. Quem não tem a palavra não tem o Espírito. Aí você vê esse bando de palhaços nessas organizações por aí. A busca do Espírito Santo. Como? Como busca do Espírito Santo se tudo que eles levam é uma rosa, é um salmo, um sapato ungido, é uma roupa ungida? O Espírito acompanha a palavra. Aí Eliseu, eu quero o dobro. Aí ele disse: mas isso tu pediu uma coisa muito difícil. Ou seja, eu não tenho poder. Aí ele recebe uma revelação. Mas tem o seguinte: se você me ver partir, tu vai receber. Eliseu falou assim: como é que é? Te ver partir? Sabe o que eu entendo aqui, meu irmão? Que todos aqueles que ficaram do outro lado do Jordão, ninguém viu Elias partir. Ninguém viu Elias partir. Quando Eliseu voltou, disse: cadê Elias? Elias foi arrebatado. Então vamos sair à procura dele. Se eles tivessem visto Elias partir na carruagem de fogo, não diriam: vamos atrás dele. De jeito nenhum. Aí resultado, quando então tem que ficar de olho, eu tenho que ficar vigilante, eu tenho que ficar atento. De onde vem a bênção? A bênção vem da tua partida, vem dessa situação, vem desse momento. Então eu vou ficar atento para este sinal. Você tem algum sinal, meu irmão? Não te distrai dele. Irmão, você tem algum sinal? Não te distrai dele.
Porque aqui nesse ministério, não estou dizendo exatamente neste momento, mas já passaram pessoas por aqui que tinham sinais, se distraíram, e depois de muito tempo vieram falar: não, pastor, porque eu estou aguardando a promessa e tal, que Deus falou isso, aquilo outro. Eu disse: irmão, a promessa já passou, você não viu. E é lamentável ter que dizer para alguns isso, mas raramente eu já te disse isso aqui nesses 16 anos de ministério. Não, eu estou esperando, lembra daquela promessa, pastor? Lembro. Então estou aguardando. Irmão, busca outra, porque aquela você já perdeu. Nunca mais aquilo vai se cumprir. Mas Deus falou, o tempo já passou, você não discerniu e não agiu. Se Deus te deu uma promessa, Ele te deu um sinal. Se você não atentar para o sinal, você vai perder a promessa. Foi assim comigo. Uma vez Deus falou: eu tenho uma obra contigo, uma grande obra. Eu pensei em muitos caminhos. Ele falou: não, eu quero você como presidente de uma igreja. Foi o que Deus botou no meu espírito, para eu entender bem. Eu quero você liderando a igreja, porque ninguém vai aceitar o que você prega. Você não pode ser um auxiliar dentro de uma igreja, senão vão te expulsar. Eu já tinha conflito já. Era abrir a boca e os pastores dizerem para mim: não, cara, domingo a igreja tem que... as famílias estão na igreja, tem que pregar uma palavra mais light. Eu já tinha problemas. Sem ser o que sou hoje, imagina pregando o que prego hoje. E Deus falava assim: não, você tem que ser o líder, o presidente de uma igreja. Esta é a obra que eu tenho contigo. Eu falei: Senhor, como é que eu vou discernir isso? Como é que eu vou saber o tempo? Aí naquele momento o Espírito Santo se moveu em mim e eu pedi o sinal. Então, Deus, quando chegar a hora, que for a tua hora na minha vida, que eu ouça a palavra já. E um dia começamos uma reunião dentro da casa da minha mãe. Dentro da casa da minha mãe, e um profeta estava lá, e ele dizia: olha, eu vejo um relógio da vida das pessoas aqui dentro. Aí ele dizia assim: olha, irmão, você, não para mim, para você, eu vejo o relógio da tua vida, ele querendo andar e não conseguindo, seu ministério está atrasado. Por quê? Não discerniu a hora. Aí, irmão, eu estou vendo o relógio da vida, olha, aquele irmão ali, estou vendo o relógio da vida dele ali, e o relógio da vida dele está parado. Irmão, você parou do tempo. Você parou de buscar, você parou de estudar, você parou de orar, você parou de crer. Você está indo para a igreja mecanicamente, o relógio espiritual está parado. E aí virou para mim e disse assim: e eu vejo o relógio da tua vida. E o relógio da tua vida, ele anda acelerado. E Deus manda te dizer: é já. Eu tenho um sinal, meu irmão? Quando Deus falou: é já, eu falei: esse segredo só eu e Deus conhecia. Nunca falei para ninguém, nem para a esposa, nem para filho, nem para pai, nem para mãe. Aquele era um segredo meu e de Deus. Eu disse do meu espírito. Eu quando falava, eu dizia assim: para Deus, eu vou te pedir um sinal agora. Eu vou te pedir só em pensamento, para que não corra o risco, para que eu tenha absoluta convicção de que ninguém mais ouviu isso. Eu, no meu pensamento, disse assim: Deus, no dia que chegar a minha hora, eu quero que o Senhor me diga já. Irmão, tu tem sinal? Tem. Então vigia. Fica ligado com as coisas de Deus. Deus fala, hein, irmão? Nós não servimos um Deus católico não, hein? Nem espírita. O Deus dos evangélicos é vivo. Faz justiça e juízo na terra dos mortais. E o seu zelo começa com a sua justiça dentro da sua própria família. Quem não tem testemunho dentro da sua casa, não pode testemunhar lá fora. Deus começa com seu zelo pela sua própria casa. O nosso Deus é vivo e eficaz. A sua palavra é espada afiada de 2 gumes, penetra a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. E o nosso Deus falou, e nós caminhamos. Eu falei: agora então
eu aposto a minha vida por completo. Mesmo que tudo diga não vai dar certo, irmão, e não faltou gente para dizer que não ia dar certo. Não faltou gente para rir, não faltou gente para zombar, não faltou pastor batista para zombar, pastor assembleano para zombar. Não faltou. Hoje eles estão por aí mendigando o pão, eu vivo na maior fartura servindo ao Deus vivo. Aleluia. Se tu tem sinal, meu irmão, o negócio é contigo. Eu não sou pastor porque fiz um seminário batista, nem um seminário assembleano, não. Não foi isso que me fez de mim um pastor, não. Porque seminários podem dar até conhecimento. Pode até dar, seminário pode até te dar um conhecimento, mas jamais te dará a intimidade que você precisa ter com Deus lá dentro do teu quarto. E o que faz de um homem de Deus não são seminários. É quando o homem sabe colocar o rosto em terra e enxergar os pés do Senhor Jesus. É aí que um homem de Deus se faz. Aí, Eliseu, eu quero o dobro disso aí. Irmão, Eliseu não se limitou às ações de Elias. Eliseu enxergou que além de Elias, aquele que dava poder a Elias era infinito e tinha mais coisa para dar. Você pode compreender isso, né? Se você olhar hoje para esse púlpito e disser assim, eu quero ser igual ao pastor do Piraninha, eu vou dizer assim, eu te pago teu mausoléu ali no Caju. O povo que vem depois dessa dispensação, nós já falamos, se chama o grito da meia-noite. Vai ser o povo de maior unção jamais vista em todo o planeta Terra. Então, se a tua visão hoje for curta, você não poderá desfrutar do futuro. Se você acha que eu sou um camarada ousado, que a gente monta trabalho, invade o fórum, distribui, vai em faculdade, já fizemos, vamos fazer de novo. Se você acha que eu faço aqueles vídeos ousados, você tem que olhar para si mesmo e dizer assim, eu tenho que fazer 10 vezes pior. Deus me dá poder, me dá graça, me dá unção, me dá língua erudita, me dá revelação. Deus me dá, faça com que eu seja aquilo que tu queres que eu seja. Essa batalha, irmão, essa guerra tem que existir na tua vida. Então, Eliseu não olha para Elias, quando ele diz assim, muita gente diria, não, eu quero a unção que está sobre ti. Eliseu falou assim, não, eu quero o dobro. E você tem essa visão de que Deus, além do que tem dado para qualquer homem, tem algo muito maior que pode ser dado a você? Moisés foi um homem muito ousado. Tocou nas águas e o mar abriu. Mas ousadia violenta foi aquele que disse, sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Isso foi tremendo, maior que todos os milagres de Moisés. Ou não foi? Fala sério, irmão, um homem dizer uma coisa dessa, sol detente em Gibeon e tu, lua, no vale de Ajalon. E a Bíblia diz, nunca houve um dia tão longo quanto aquele, até que Josué se vingasse de todos os seus inimigos. Agora, Josué poderia dizer assim, não, eu vou andar somente nos passos de Moisés. Não, meu irmão. Anda nos passos de Deus. Enxerga além de tudo. Esse ministério é glorioso, é hoje o maior sobre o planeta. Geração Jesus Cristo é hoje o maior ministério sobre o planeta Terra. Mas eu quero te dizer que depois desse ministério tem o teu, que vai ser muito maior que esse. E se não for? Se não for é porque você fracassou. Porque Deus nunca chama alguém para uma obra e depois continua a sua história com obras menores. Ele sempre faz obras maiores. Eliseu tem a visão correta, a visão certa. Eu quero sim, eu quero algo, eu quero porção dobrada. Olha, Eliseu, Elias disse para ele, eu não tenho como te dar isso, mas o sinal é esse. Então, já que o sinal é esse, então eu vou ficar ligado. Elias caminhava, Eliseu caminhava junto. Elias
Se Elias dissesse assim, imagina se Elias dissesse assim: olha lá, Eliseu, que pôr do sol bonito. Antes de Eliseu olhar para lá, primeiro ele diz assim: peraí, ia segurar nas vestes de Elias para olhar para o pôr do sol. Eu imagino isso, sabe por quê? Porque eu faria isso. É por isso que eu imagino isso. Eu faria isso. Como é que é? Tu quer que eu olhe para lá? Dar um abraço nele para olhar para o outro lado. O sinal é esse: se tu me vires partir, se tu me vires ser arrebatado, eu não ia deixar escapar uma bênção dessa. Eu me grudava naquele homem, eu pegava uma corda e eu me amarrava nele. Você tem sinal, irmão? Leve a sério. E quando Deus dá um sinal para um homem, quer ver o zelo deste homem pelaquilo que ele falou. Se você não tiver zelo, você vai perder. Então, uma coisa interessante aqui, quando Eliseu diz: eu quero porção dobrada. Irmão, não é só porção dobrada de curar. Coincidentemente, dizem os historiadores que já contaram aí, que o dobro de milagres feitos por Eliseu, os milagres feitos por Eliseu, é o dobro do que fez Elias. Tá, tudo bem, maravilha. Beleza. Só que, quando Eliseu pede essa porção dobrada, ele conhecia bem a vida de Elias. Conhecia muito bem. Então Eliseu não está só pensando nas curas, nos milagres, né? Naquelas coisas tremendas, purificação dos alimentos, e uma série de coisas extraordinárias. Mas quando Eliseu pede aquela unção, ele devia ter em memória também que a unção que estava sobre Elias fez Elias um inimigo de reis, fez Elias um homem de guerra, um homem de intriga, um homem de contenda, fez Elias ser perseguido por Jezabel, por um exército, e Elias foi parar lá no Monte Horebe, lembra? Com a comida que comeu posta pelos anjos. Então, você tem que entender, irmão, o que você quer. Se é que você quer. Deus tem um projeto, Deus tem um caminho. Ou você vai se enquadrar nele, ou você vai rejeitar esse caminho. Mas eu te garanto uma coisa, que daqui para frente, quem busca no Evangelho de Jesus Cristo caminhos de paz, não faz parte do futuro da igreja. Se você hoje olha para mim, um homem que já foi preso, usou algemas, entrou no fórum algemado que nem um marginal. Se você hoje olha para mim, um homem que responde um monte de processos, intrigas e contendas, e você não quer o dobro, como tu vai pedir uma unção dobrada? Eliseu sabia que se ele queria o dobro daquilo que estava sobre Elias, ele ia ter que encarar também os exércitos, Jezabel, os profetas de Baal. Ele sabia que ele tinha guerra, que ele tinha intriga, que ele teria problemas. Porque muita gente fala assim: Deus, me dá a unção que estava sobre Pedro. Qual unção que tu quer, irmão? Eu quero aquela que a sombra de Pedro curava, e Pedro era exaltado, e todo mundo reverenciava Pedro. Não, mas a mesma unção que fazia os mortos serem ressuscitados, os enfermos serem curados, a unção que dava sabedoria a Paulo, a unção que dava a Paulo o poder de seus aventais curar enfermos, libertar os cativos e oprimidos, foi a mesma unção que fez Paulo sofrer chibatadas, a mesma unção que fez Paulo ser perseguido, a mesma unção que fez ele ter que ser descido por um cesto pelo muro da cidade, a mesma unção que fez Paulo contemplar algemas, cadeias e grilhões, a mesma unção que levou Pedro diante das autoridades para dizer: fica sabendo aí vocês, nós não temos que responder nada a vocês, o Deus que nós servimos é esse que nós cultuaremos todos os dias. Julga entre vós se nós não viremos antes da ordem que é Deus. A unção que levanta os enfermos, a unção cuja sombra liberta os oprimidos, é a mesma unção que desafia as autoridades. Quer a unção? Qual unção você quer? Eu quero aquela que Pedro curava os enfermos, mas aquela não existe, aquela está junto com outra. Os homens mais poderosos, meu irmão, que são exemplos para nós, são aqueles que foram mais perseguidos
Bíblia destaca meia dúzia. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Você quer estar entre muitos ou entre os poucos? Então, meu irmão, tem uma unção. A unção de Jeremias, que unção poderosa. O que Deus fala sobre Jeremias: Jeremias, antes que eu te visse na madre, eu te consagrei, as nações te dei por profeta. Ah, Deus, tu me consagraste desde o ventre da minha mãe. Para quê? Quando pregamos, irmão, Deus te escolheu desde o ventre, é verdade? É verdade. Mas você quer essa escolha? Olha para quem Deus escolheu Jeremias desde o ventre. Eu te pus, Jeremias, contra os príncipes, contra os reis, contra os sacerdotes, contra os governantes, contra os prefeitos, contra os sátrapas, contra todo o povo da terra. Jeremias, todo mundo vai pelejar contra você. É todos contra você e você contra todos. Esta é a unção, Jeremias. Que é a unção, irmão? Que é a unção? Irmão, Jeremias, eu te dei a unção para suportar o calabouço. Jeremias, eu te dei a unção para suportar o tapa na cara que aquele falso profeta vai te dar. Quando ele quebrar a cangalha, que você vai fazer? Ele vai te pisar. Jeremias, eu estou te dando uma unção tremenda. Que é a unção, irmão? Eu não sei quantos querem a unção. Deus, me dá uma unção para eu ser exaltado. Quando eu passar, que todo mundo diga: este é o homem. Este é o cara. Esse homem, irmão, eu ouço isso todo dia. Ele entra por um ouvido e sai pelo outro. Graças a Deus, nós temos 2 ouvidos. Tudo que é lugar que eu ando, até advogados. Tivemos 2 advogados, amigo meu, envolvidos nessas casas aí, que conhecemos através daquele escritor Eduardo Mendes. Todos os 2, no primeiro contato que tiveram comigo: pastor, deixa eu apertar tua mão. Tu é um homem de muita coragem. E é isso que a gente precisa na nação brasileira. É mesmo? Quem foi que disse que eu preciso de aplauso? Jesus precisa de discípulos. Os que me exaltam, meu irmão, não são nada. Os que vêm após mim, esses podem ser alguma coisa. Todos os 2, pastor, tu é um homem de muita coragem. Deixa eu apertar tua mão e olhar nos teus olhos. É mesmo, né? Viajamos, estivemos no outro estado, em Minas Gerais, um pastor lá daquela cidade. Quando me viu na cidade, olhou: pastor do Pirani, peraí. Largou a bicicleta dele lá no campo, que ele manda pela cidade vendendo pão, veio ao meu encontro. Deixa eu te dar um abraço. Você tem muita coragem. Irmão, não tenho coragem nenhuma. O que eu consegui pela misericórdia de Deus, por uma unção tremenda que despedaça todo o jogo. Se eu tivesse coragem, significa que você nunca poderia ser nem igual nem além de mim. Eu teria nascido com a coragem, mas é a unção que nos capacita a todas as coisas. Eis aqui um covarde cheio da unção. Eis aqui um medroso valente pela unção. Eis aqui um homem que tem medo de tudo, mas que enfrenta todos os gigantes por causa da unção. Aleluia! Então, meu irmão, se você é um covarde igual a mim, se você é um fracote igual a mim, se você é um zero à esquerda igual a mim, a nossa disposição, a unção que fará de você muito mais do que o que eu sou. Tu queres? Uma vez eu estava num local de trabalho, eu trabalhava numa cooperativa de táxi do escritório, uma cooperativa chamada Coparioca. Era bem aqui em cima, na rua Monte Alberto, 137. Eu trabalhava ali. E como o tempo ficou ocioso dentro da empresa, eu comprei o Novo Testamento, levei para lá e começava a ler. E um dia, lendo as obras de Jesus, lendo o Novo Testamento, aquelas coisas todas que Jesus fazia, me deu uma revolta. Eu comecei a ler aquilo ali, me deu uma revolta. Eu fiquei revoltado. E eu fechei a Bíblia, assim, aquele livreto pequeno, só no Novo Testamento, eu fechei uma violência. E disse: Deus, eu não aceito isso. Eu quero ser um homem de fé. Irmão, naquele instante passou diante de mim a fornalha e a cobra dos leões.
Era como se o Espírito Santo me desse um tempo, porque eu senti uma voz falar assim: para ser um homem de fé, tem que ser provado. E eu, naqueles segundos que se passaram ali com aquela visão, eu disse assim: Senhor, eu aceito. Sabe, dali para frente, foram meses de aflição, até que um dia um profeta se levantou e disse assim: olha, fica firme, a prova já está no final. E assim te manda dizer o Senhor: a obra é muito grande. Só que a obra, meu irmão, é tão grande que eu nunca poderia ter imaginado que hoje, por esse mero mortal inútil, Jesus estaria libertando pessoas na África, estaria libertando pessoas no Japão e no mundo inteiro. E tem mais: a próxima dispensação só vai existir por causa da minha vida. Então aqui eu estou te apresentando um Zé Ninguém, um Tupi Ninguém, para ficar melhor entendido, né? Um Zé da esquerda, um fracote, um covarde, um medroso, transformado pela unção do Deus vivo. Então, se você quer, a sua disposição está aí presente, a unção também. Se você acreditar que ela pode chegar até você, Eliseu acreditou. Você sabe que tem pessoas que dizem assim, ainda mais no nosso século, está repleto de pessoas que dizem assim: poxa, nós nunca seremos como um Elias. Se tem pessoas que dizem que nunca serão como um Elias, imaginem ser como um Eliseu. Irmão, mas Jesus realizou essas obras. Não, irmão, mas peraí, Jesus era Jesus. Mas, irmão, ele falou: aquele que crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores ainda. Por quê? Ele iria para o Pai, sairia desse tabernáculo que o limitava e ia poder operar em espírito e verdade sobre a terra. Não, irmão, mas sabe como é? Jesus é Jesus. Irmão, Jesus venceu o diabo. Nós podemos... Não, irmão, Jesus é Jesus. Irmão, que papo é esse de Jesus é Jesus? Ai do diabo se ele aparecer na minha frente, meu irmão, eu parto para cima dele. Ele vai ter que botar a cabeça no chão para eu pisar. E tem crente por aí, alguns que já me desafiaram. Eu falei assim: irmão, vamos acabar com a história, vamos encerrar. Que horas são? Tanto, ainda não deu meia-noite. Vamos fazer o seguinte: meia-noite hoje, vamos fazer um pacto aqui. Meia-noite hoje, o diabo vai passar dentro do meu quarto. Se ele não puder fazer nada comigo, ele vai passar no teu. Está fechado? Não, irmão, que isso? Não é assim não. Irmão, é assim sim. Quem é homem de Deus mostra a cara e desafia o mundo, desafia o diabo, desafia tudo. Quem sabe que anda com Deus, sabe que anda com Deus. O meu Deus não é fictício, meu irmão. Eu não ando com Deus com emoção, eu ando com razão, com lógica. Uma vez os testemunhas de Jeová quiseram me afrontar. Falei: peraí, irmão, sem discussão. Você tem Deus? Tem. Então tá, eu digo que também tem. Já que você tem Deus, eu vou fazer o seguinte: à meia-noite hoje, o diabo vai passar dentro da minha casa. E se ele não puder fazer nada comigo, ele vai dar uma passadinha na tua. Não, porque nem é assim, porque nem é assado. Ora, tá na cara que não tem Deus. Eu tenho Deus. Eu tenho Deus, eu aceito o desafio. Eu não baixo a cabeça nem para traficante, nem para policial, nem para promotor, nem para juiz. Eu não baixo a cabeça para ninguém, meu irmão. Porque a minha cabeça é automática. Ela só se curva diante do Cristo vivo, ressurreto dentre os mortos. Eu me curvo para mais ninguém. Mas eu te digo uma coisa, meu irmão. Eu ando com Deus. Eu não aceito a injustiça. Eu não aceito o engano. Eu não aceito a mentira. Eu não aceito maltratar o próximo. Eu não aceito defraudar o próximo. Eu não aceito tirar o direito do próximo. Eu não aceito fazer injustiça com o próximo. Eu não aceito, eu ando com Deus. E a Escritura diz, sabe o quê? Eu sou feliz, meu irmão. Porque a Escritura diz, sabe o quê? Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Eu tenho uma alegria dentro de mim inexplicável. Eu só fui entender essa alegria
quando eu li essa passagem lá em Hebreus, que é uma repetição dos Salmos. Só aí que eu fui entender por que eu era tão preenchido de alegria, porque eu sou completamente apaixonado por justiça. Então, irmão, seguir aqui mais um pouquinho. Verso 11. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo, puxado por cavalos em chamas, separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou: Abba, meu pai, meu mestre, tu foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel, e quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e regou ao meio. Em seguida pegou a capa de Elias, que tinha caído, voltou para uma margem do Rio Jordão, e havendo tomado o manto de Elias, que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: Onde está Yahvé, o Deus de Elias? Prontamente as águas se separaram em duas partes e Eliseu passou sobre o solo seco para o outro lado. Quando os discípulos dos profetas de Jericó observaram o que se passava, exclamaram: Eis que o poder espiritual de Elias agora repousa sobre Eliseu. Então aproximaram-se dele e inclinaram-se com o rosto rente ao chão. Quer dizer, todo mundo vê quando há algo na sua vida, mesmo que não queiram admitir, né? Mesmo que não queiram admitir. Quando eles vão caminhando, uma turma fica daqui, Eliseu está juntinho com Elias, Elias abre o mar, o rio, e eles passam, os outros ficaram lá do outro lado, o mar se fechou novamente. Irmão, por que nem todos passaram? Por que nem todos viram? Por que nem todos ouviram? Né? Por que Jesus, quando foi ressuscitar Talita, a filha de Jairo, ele só mandou entrar na casa só Pedro, Tiago e João, e a mãe e o pai da menina? Por que quando Jesus foi para o monte da transfiguração, ele levou somente Pedro, Tiago e João? Mas não eram 12 os discípulos de Jesus? Por que Jesus fez acepção de pessoas? Porque nem todos eles viram aquela visão do monte? Porque nem todos eles ouviram? Por quê? Eu não sei, meu irmão. A pergunta está feita, a resposta é você que vai dar. Tá, meu irmão? A pergunta está feita, a resposta tem que vir de você. Se você disser assim: não, aqueles outros apóstolos não viram, mas eu vou ver. Eles não ouviram, mas eu vou ouvir. Eles não viram aquela ressurreição, mas eu vou ouvir. Depende de você, meu irmão. Depende de você. Porque quando eu comecei a caminhar um tempo na igreja batista, as pessoas diziam assim: não, falar língua estranha, curar enfermo, isso já era. Isso não existe mais. E esse negócio de cura, isso é besteira. Hoje existem os médicos. Engraçado que naquela época também, né? Lucas era médico, né? Mas eles não têm conhecimento, eles não sabem disso. Ou então omitem para o seu próprio bel prazer. Eu dizia: não, ainda que exista uma grandiosa ciência, há um Deus acima da ciência. Há um Deus que cura. As pessoas dizem assim: não, mas hoje nós temos só que pregar a paz e o amor. Eu dizia assim: não, é Deus que determina o que vai ser dito. E eu era a ovelha negra, até que chegou uma hora que o Senhor Deus disse assim: sai fora, pula fora desse negócio. Sai fora, eles vão ficar por aí tateando até a morte. E estão lá tateando até a morte. Uma igreja com 70 anos, Igreja Batista da Gamboa, Rua da América, número 42. Logo aqui embaixo. 70 anos! Não prestam para nada. Nem no bairro se ouve falar deles. Nada. São um povo completamente sem sentido. Aliás, que nem igreja não é. Lá já mudou pastor umas 50 vezes. Muda de pastor, atualmente estão sem pastor. Imagina um povo tão cego, que sem pastor se denominam igreja. Sem pastor se denominam igreja. Então, meu irmão, quando as pessoas dizem assim: não, isso é para aquele tempo, eu digo assim: não é para aquele tempo não. Está escrito aqui para mim, é para agora. Não, mas isso aqui Deus não opera mais, Deus não abre mais o mar vermelho, Deus não faz mais esses milagres, Deus não multiplica
multiplica mais? Não, multiplica na tua mesa e na tua casa. Na minha multiplica sim. Não, que Deus não cura mais. Não, cura sim, cura sim. Deus cura sim. Aí quando a gente dá uns testemunhos de cura, resultado, eu comecei a buscar, eu falei, Deus, esse povo aqui não tem condição. Aí comecei a me juntar com outros grupos, na época, pessoas que queriam buscar Deus. E nós íamos cidade afora se reunindo num canto e no outro. E um dia eu estava buscando, clamando, eu estava deitado numa cama. Eu tive uma visão, perto de laje. Ele rasgou assim, abriu um buraco nele. Eu fiquei olhando aquilo e de repente eu só percebi quando uma força sobrenatural atravessou aquela laje e aquilo entrou dentro de mim, entrou assim bem no meio do meu peito, e eu imediatamente eu senti algo muito fora do comum. Fiquei de pé e comecei a pular e falar em um estranho, não conseguia me conter. E eu pude ver que aquilo era a confirmação da minha fé. Porque eu olhava para a Escritura e acreditava. E eu vi que aquelas pessoas que não acreditavam no que a Escritura diz, nunca iam receber nada daquilo. Então hoje, meu irmão, a palavra está aí, como diz Paulo, perto de ti, na tua boca e no teu coração. É a palavra da fé que pregamos. Os efeitos desta palavra existirão na sua vida se você apostar a vida neles. Não venha, meu irmão, com um papo de dizer, eu creio em Deus. Não, essa semana mesmo eu dizia, só crê em Deus quem aposta a vida nele. Quem diz que conhece Deus e não é capaz de apostar a vida nele, não conhece Deus, meu irmão. Como é que alguém pode dizer que conhece o Criador dos céus e da terra? O que abriu o mar vermelho, que mandou codornizes, que fez a rocha jorrar água. O que deteve a terra, diz a astronomia, e a oração de Josué foi atendida. Um Deus que arrebata Elias numa carruagem de fogo, que esfria a fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego, fecha a boca dos leões com Daniel. Um Deus que a sombra de Pedro faz milagres. Um Deus que envia um anjo e liberta Pedro, lá guardado por quatro paternos de soldados. As portas se abrem sozinhas para Pedro. Um Deus do Monte da Transfiguração, onde os discípulos veem coisas tremendas. Um Deus que leva Jesus Cristo, assunto ao céu, diante dos olhares de todos. Um Deus que ao terceiro dia chama o seu Filho da morte, mostrando para todos que tem poder sobre a morte. Aleluia, Deus! Um Deus que faz tudo isso, aí vem alguém na maior cara deslavada, na maior cara de pau, e diz, eu creio em Deus, aposta a vida nele. Não, então vai procurar o que fazer, você não crê em Deus nenhum. Quem crê em Deus aposta a vida, mostra a cara, expõe o peito. Deus é o meu escudo e fortaleza. Se Deus é meu escudo, como é que eu vou me esconder debaixo da cama? Se Deus é meu escudo, como é que eu posso ter medo? Quem tem medo ainda não conhece Deus. Aleluia, Deus! A própria Escritura critica, quem és tu para temer o homem mortal? Aleluia, Deus! Que hoje existe e amanhã se transforma em feno. Quem és tu para temer o homem mortal? O próprio Deus desafia. E ainda diz, quando saíres a peleja contra os teus inimigos, verem povo cavalo, povo maior número do que tu deles, tu não terás temor, porque o Senhor teu Deus te tirou da terra do Egito. Está contigo, irmão. Então, meu irmão, não ouses dizer que acredita em Deus, se você não busca a força, a unção, a graça para servir, apostando a sua própria vida. É até aqui nos tem ajudado, Senhor.